nossa Bíblia na primeira carta aos Coríntios 11 e 28. Eu não vou expressar a palavra expositivamente no texto da primeira carta aos Coríntios, mas vou usar como texto para uma reflexão que eu vou trazer para a igreja. O texto sagrado diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A igreja pode sentar. Porque Deus, Ele usou o apóstolo Paulo para nos advertir acerca de nós mesmos. Por quê? Porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queríamos fazer, mas terminamos fazendo, mesmo sendo elas negativas. Embora que venha um arrependimento depois, mas a gente cai em si, mas meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que, Senhor? Se eu sabia que estava errado. Então, o Senhor, nessa noite de hoje, Ele usa esse texto aqui, pela sua infinita misericórdia, para nos exortar acerca de nós mesmos e, ao mesmo tempo, nos advertir para que nós venhamos ser mais cuidadosos com nós mesmos. Porque o meu maior inimigo não é A e não é B. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Então, nesse texto, quando o apóstolo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, o apóstolo diz que ele tinha tido uma conversa, que ele estava tendo uma conversa com Deus. Porque ele diz no texto, no começo, que ele recebeu isso aqui por revelação divina. Porque eu recebi do Senhor. Então não foi o homem que ensinou a Paulo, foi o próprio Jesus Cristo que passou essas linhas que aqui estão para Paulo. E Paulo transmitiu para a igreja de Coríntios e chegou até a igreja em Brejo da Guabiraba. Então, não é para ser descartado, não é para ser desprezado, não é para ser banalizado, não é para você se esquecer desse texto, principalmente no dia de hoje. Mas vamos entender que quando a gente não faz, a gente não vive essa palavra aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, eu tenho que estar em constante exame, não só quando venho à igreja, mas o dia todo. O dia todo. Eu já estou numa situação, digo eu de mim mesmo, que eu já estou desconfiado comigo mesmo. Porque eu tenho estudado, tenho buscado pela infinita misericórdia, e nos pequenos momentos que eu tenho buscado o Senhor, através de leituras, de estudos, eu tenho visto que o Senhor está bem perto de arrebatar a sua igreja. Então eu já estou com medo de mim mesmo. Não estou com medo de ninguém, não. Porque eu não faço com nenhum inimigo. Tá? Nunca me levantei contra ninguém, graças a Deus. Então eu estou em paz comigo mesmo. E Deus me livre de eu me levantar contra algo, contra Deus. Porque eu tenho uma palavra para usar, para A e para B quando for necessário. Porque eu usando a palavra não sou eu que está falando, é Deus. Então não sou eu, é Deus. Então eu preciso estar sempre vigilante, não só na ceia do Senhor, mas 24 horas por dia, os 30 dias do mês. Por quê? O arrebatamento não é por tempo de crença. A gente não tem estabilidade. O cristão verdadeiro é aquele que no último instante ele está na posição que Deus quer. Aí ele será arrebatado. E muitos que até têm uma boa índole, têm um bom testemunho, mas que naquele dia ele tropeçou e não se arrependeu até então. O arrebatamento acontece e aquela pessoa tão ativa na obra, uma bênção na obra, um bom testemunho, mas infelizmente ficou, porque o arrebatamento
ele é um rapto. E o arrebatamento, ele requer de nós arrependimento, transparência, verdade. Então entende bem uma coisa: você tem que vigiar você durante o dia todo. Não é A nem B que tem que vigiar você, é você mesmo que tem que se auto-vigiar. Você que tem que se auto-policiar. Como é que você está na presença de Deus? Como é que você está? No escuro, quem é você? No quarto, quem é você? Na escola, quem é você? No trabalho, quem é você? Na sua casa, quem é você? Na igreja, quem é você? Aonde você anda? Por onde você passa? Com quem você conversa? Quem é você? Você precisa se autopoliciar, se autoexaminar e observar e ver quem é você. Faça a prova de você, porque agora, hoje, aqui é bom, porque nós estamos diante da luz. A luz é a palavra de Deus e ela clareia a nossa mente para que a gente possa se autoexaminar. Mas não é só hoje, não é só agora para poder tocar no pão, no corpo do Senhor. É o dia todo. Por quê? Eu posso ir bem até as 2 da tarde e das 2 por diante eu estou vacilante. O Senhor volta e eu fico. E a igreja está esperando o arrebatamento. Se você não está esperando, eu estou. Nós estamos esperando o arrebatamento. Esse é o maior presente do cristão. É o maior presente. Sem contar que o arrebatamento nos impedirá de descer a sepultura. Eu não descerei a sepultura, serei transformado e levado aos céus. Nós seremos. Então precisamos estar atentos 24 horas, nos autopoliciando, observando com quem a gente erra, com quem a gente falha, para a gente pedir perdão, para a gente se reconciliar, para a gente se organizar diante da sociedade, diante do público que está nos olhando, porque às vezes a gente está bem com algo ver, mas a gente está mal à vista daqueles que têm visto, quem sabe, uma palavra grosseira que você tem dado, um mau comportamento seu, um mau testemunho. Tudo isso é um pecado público, que te impede de ser levado aos céus. Então, hoje, Deus, usando esta palavra, Ele nos alerta para que a gente venha se autoexaminar. Por que Deus está dizendo isso? Porque está bem perto, está bem próximo. E tem pessoas que estão aqui hoje, não sei quem, pode ser até eu, que pode não estar vigilante, que pode não estar se autopoliciando, que pode estar altamente relaxado, negligente, desprezando, quem sabe, desprezando as coisas santas, não sei. Então Deus está avisando. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele não quer nos perder. Ele quer que a gente faça parte, não só deste ensaio aqui, porque este é um ensaio. Isto aqui não se compara ao que há de acontecer lá na casa do Pai. Então a gente está só ensaiando. Aqui é simples, mas lá será especial. Então, muitos desprezam nesse momento, muitos até fogem. Eu sempre digo, não fuja da ceia por causa do pecado, fuja do pecado por causa da ceia. Eu já estive diante do pecado, o pecado dizendo, vai, agora chegou a tua hora, vem, tu vai gostar, vai ser bom para tu. E eu me lembrei da ceia, Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Porque faltou a ceia, pecado. Não tomou ceia? Pecado. Deus me livre. E se tomar ela em pecado, profanação. E se profanar, morte, doença e fraqueza espiritual. Maldição na tua vida. Então Deus me livre. Então precisamos estar atentos. Existe uma pessoa que se achava autossuficiente, achava que era o bambambam, que era o tal. O nome dele se chama Pedro. E Pedro, em Lucas 22 e 33, o texto sagrado, diz assim, vou ler para você. 22 e 33 diz assim: E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. O que é isso aqui? Autossuficiência. É você achar que é, que tem, que pode, que faz, que é o bom, que está por cima de tudo, que pode vencer qualquer situação, quando na verdade o Senhor revela que nesse momento
A gente tem que olhar para a palavra. Pedro não olhou para a palavra. E por não ter observado a palavra, por não ter atentado para a palavra, por não ter tido temor da palavra, Pedro sofreu um dano terrível. Porque aqui fica bem claro que o Senhor deixou bem claro para ele dizer: olha, tu vais me negar. Tu vais me negar. E a gente vê também que por esta razão Pedro, ele estava cheio de autoconfiança. Cheio de autoconfiança. E não demorou muito para isso acontecer. Então o que acontece aqui? O Senhor vai agora, vamos lá para Lucas 22, 45. Aqui mesmo, o texto sagrado. Vamos falar um pouco de Pedro. Por quê? Eu quero falar hoje sobre os degraus. Os degraus da queda de Pedro. Ou seja, os degraus da queda de Pedro. Porque os degraus, os nossos degraus, eles são para cima. Nós estamos subindo. Mas Pedro agora ele começa a descer. Ao contrário. Como assim? Com o seu comportamento, com as suas ações. E aí, com suas palavras. E a gente vê aqui, mais uma vez, no 45, o que é que Pedro diz aqui? Vamos ler aqui para a gente meditar um pouco. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos. E achou-os dormindo. Vê? Que tristeza. Achou-os dormindo. Ou seja, o Senhor o chama para orar com ele. Por quê? O Senhor deixou bem claro que ele estava angustiado até a morte, que ele seria entregue aos gentios, que ele seria morto e torturado. E chamou os seus discípulos para orar com ele, porque isso também ia envolver eles. Porque quando o mestre seria sendo atacado, iria envolver os discípulos, porque estava escrito na profecia: fere o pastor e as ovelhas ficam dispersas. Naquele momento, o Senhor estava mandando que Pedro se preparasse, porque o que havia de vir seria terrível, e ia acontecer o que o Senhor tinha falado para Pedro que iria acontecer, que ele iria negar. E naquele momento, você vê que acontece o quê? Ele dormiu quando devia vigiar. Tem um monte de gente aqui que está dormindo. É a palavra que está dizendo. Tem um monte de gente aqui que está até roncando. Tem gente aqui que está passando até da hora de acordar. Tem gente que está levantando aqui nas carreiras. E o Senhor está falando, revelando aqui, que quando você deveria vigiar, sabe por que vigiar? Porque o que está para acontecer, você não faz ideia. Você não. Olha, como eu tenho sido perturbado, que eu tenho estudado, que eu tenho visto, parece. Eu queria passar tudo para a igreja. Eu passo de gotinha. Mas é terrível. Como tudo está sendo orquestrado, planejado, está tudo preparado. E o povo está cochilando, está dormindo o sono da indolência, estão adormecidos no seu interior, no seu íntimo, na sua alma. E hoje o Senhor está nos advertindo para que a gente venha o quê? Acordar. Desperta tu que dormes, e Deus te esclarecerá. Sai do sono da indolência. Deus está nos mandando levantar. Ou seja, uma boa parte aqui nessa noite só sabe mesmo dormir e comer. Come para dormir, dorme para comer. Come para dormir, dorme para comer. Está esquecendo de cumprir com os deveres que o Senhor determinou para que nós fizéssemos. Em Lucas 18 o Senhor diz: e ele ensinou ali acerca sobre o dever de orar. Nós temos o dever, e muitos estão sendo reprovados no final do ano. Sabe por quê? Porque não tem feito o dever de casa, que é o quê? Orar. 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 Hoje eu sei por que falar de oração. O jovem Eric já pregou na reunião secreta sobre oração. E hoje Deus está trazendo para nós a autovigilância, o autoexame, para que a gente venha despertar. Tem confessado para Deus. Tem gente que quer as bênçãos de Deus, não vai receber as bênçãos de Deus, se você está intrigado com Deus.
Porque quem não fala com Deus está ligado com Ele. E se tu não usa o canal que tu tem, que é a oração para falar com Deus, o que é que tu quer com Deus? Não tem nada teu lá. Então a gente precisa despertar. Então Pedro vacilou e cochilou quando devia vigiar. Pedro também dormiu, né? Dormiu ali bastante. E a gente vê também que Pedro, né, são degraus que fez com que ele caísse. Primeira coisa, autoconfiança. Achou que sabia de tudo. A gente não sabe de nada. Eu sempre digo, eu só sei de uma coisa, é que eu não sei de nada. É o que eu digo. E Pedro achava que sabia. Tem gente assim, né? Tem gente que é exaltado. Tem gente que acha que sabe mais que todo mundo. Isso é um grande erro nosso. A gente não pode agir dessa maneira. Temos que ser humildes. Temos que aprender e entender que se nós estamos, né, com razão, se nós estamos ali inocentes, se nós estamos sendo injustiçados, Deus, Ele é a nossa justiça. Ele nos justificará. Eu me lembro, irmão, quando eu, ainda novo convertido, nesta igreja, no começo dela, há 22 anos atrás, eu estava nessa igreja, eu tinha nascido, e me caluniaram tanto, eu e essa mulher, minha esposa agora, a gente era namorados, e naquela época ela estava doente, eu fazia remédio de ela e dava para ela. Disseram que eu dei remédio para ela abortar. Disseram que eu era ladrão. Disseram que eu era gigolô. Disseram que eu era aproveitador, que eu estava desviando ela, colocando ela no mau caminho. Irmão, foi tanta coisa que disseram de nós que eu andava de cabeça baixa de tanta vergonha. Eu não tinha mais cabeça para dar. E chegou um ponto que a gente namorando não chegava nem perto. Eu tinha vergonha de chegar perto dela. Porque quando chegava perto dela, os olhos estavam tudo olhando para mim, por causa das calúnias que aconteciam a nosso respeito. E eu orando, jejuando e congregando e evangelizando. E novo convertido, quem me deu força foi graça, porque foi a graça de Deus. Foi Deus que segurou. Novo convertido passava por tudo isso. Mas eu persisti. Eu persisti. E fui caluniado. Chegou um ponto de dizer ao ministério que eu tinha mandado ela dormir com faca embaixo do travesseiro para matar alguém lá na casa dela. Que foi muita coisa, ceboseira mesmo. E disseram que eu estava com outras pela rua, que viram eu assim. E elas sabendo de toda a mentira que estava acontecendo, enquanto pensavam que estavam nos separando, estavam nos unindo mais, porque tudo que falavam deram para mim, e a gente na presença de Deus. E eu já não aguentava mais. Até no meu batismo, o cara estava lá, um dos obreiros assim, aí, Senhor, aí, transforma ele aí. Um obreiro, minha lágrima desceu, fui batizado, saí chorando de tristeza. Não tem nada não. Tá bom, fiquei. Mas tinha vigília toda semana, eu estava lá, mesmo cansado. Pegava minha mãezinha, que era cega, a gente andando de pé por ali, ó, levava ela e trazia. Ela era minha companheira, era a companheira dela. Deficiente visual, estava lá e eu cuidava dela. E ela cuidava de mim, eu só nós dois. E aí chegou o dia que eu estava na bexiga, aí Deus disse, chegou a hora de eu te exaltar. Aí de madrugada levantou um pastor, ele profetizou para muitas pessoas e foi eterno, olha, eu tenho me agradado de ti. E eu quero te dizer, homem, que eu te amo. E eu quero te dizer mais, continua buscando a minha face, fazendo o meu querer, assim como tu estás. Porque eu vou fazer assim, eu vou trazer todos aqueles que estão te caluniando para te pedir perdão. Eu vou trazer todos eles. Eu vou te dar o casamento, eu vou te dar moto, eu vou te dar carro, eu vou te dar casa. E tem mais, não só isso, eu vou te colocar ali. O ministério estava em peso naquele dia, botou 8 desse tamanho assim. No outro dia era todo mundo me abraçando. Eu digo agora, né? Bando de covarde. Até então estavam com medo que o diabo estava dando para vocês. As calúnias, estava todo mundo achando que eu era. Mas quando, irmão, você foi injustiçado, fique no seu lugar. Fique, porque é Deus
que justifica você, e na hora certa é Deus que vai te exaltar. Glória a Deus. Mas eu tenho que obedecer os princípios de Deus, os princípios bíblicos, os princípios eclesiásticos, os princípios hierárquicos. Eu tenho que obedecer, ficar no lugar, não descer. Eu vejo muitas pessoas que quando sofrem qualquer coisa da igreja, sai da igreja, perdeu. Porque se tu estás certo, Deus iria envergonhar teu inimigo na tua frente. Mas tu foi embora, tchau pra mim. Eu sempre perseverei, sempre. E Deus sempre me exaltou quando era necessário. Então eu me lembro que eu estava no primeiro aniversário das mulheres prudentes aqui na igreja. Eu estava sentado ali, quando era no armazém, estava sentado, e o líder estava do meu lado. Irmão, estava debochando de mim. Eu estava tão aflito, tão angustiado. O líder estava ali, exaltado. E eu dizendo, meu Deus, eu estava triste, meu coração estava angustiado, estava perturbado demais, a festa acontecendo, e eu triste, quase chorando. E de repente, o pregador termina e vira para mim e vem ao altar, e em vez de ir ao meu líder, ele vai a mim e diz: homem, eu te amo, eu tenho me agradado de ti. Olha, sou eu livramento de infarto na tua vida, deu uma massagem no meu coração. E diz: tenho eu me agradado da tua obra, lá do outro lado, que tu tem feito para mim, e vou fazer assim e assim. E tem mais, abre a tua mão. Botou ali na minha mão, só que ele botou na minha mão que eu tinha. Foi a Kombi, que eu tinha um vozinho velho. Ele estava querendo levar para a gente para Itapsum. E aí ele me deu a Kombi naquele dia. Um ano depois a Kombi chegou. Aleluia. E disse: mas naquele dia eu me lembro, eu guardei, eu vou abençoar o teu ministério. Às vezes eu fico vendo, digo, as pessoas vêm desempregadas, quando chega aqui fica empregado. Aleluia! Glória! Vem uma bronca pra cá, chega aqui, resolve. Porque quando ele disse: eu vou abençoar o teu ministério, não era eu, não. Ele disse: eu vou abençoar o teu ministério, todos que estão debaixo da tua sombra vai ser abençoado por mim. Aleluia! Lembra de Ló? Ló era abençoado por quê? Por que Ló era abençoado? Você está entendendo? Mas só é abençoado aqueles que ficam debaixo do processo, que obedecem, né, o processo, que está ali submetido à vontade, ao querer de Deus. Entende? Então Pedro, ele de certa forma abusou da palavra, rejeitou, desprezou a palavra e sofreu um dano terrível. Porque a gente vê aqui que no 45, quando diz assim, e vendo-os que estavam com ele, os que iam suceder, aqui, 22, 45, né, de Lucas, aí ele diz aqui assim, é o 45, aí, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não o quê? Para que não o quê? Por que vocês estão dormindo? Mais uma vez, por que vocês estão dormindo? Se tivesse alguém da tua casa no hospital, tu ia ter que ficar acordado para tomar conta. Por que tu não aproveita para que isso não venha acontecer? Eu poderia falar de outra maneira, né? Antes que isso aconteça, não. Para que isso não venha acontecer. Por que tu não aproveita para que isso não venha acontecer e não te levanta e não ora? Não paga nada para orar, é de graça. Uma hora orando pela madrugada sem ninguém te chamar, legal. Eu amo os que me buscam. Ou seja, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Não é que de madrugada é filha menor, o povo costuma dizer isso. Isso não existe. É porque quando eu busco de madrugada, eu estou dando as primazias, as minhas primícias para ele. Madrugada quer dizer buscar o Senhor na primeira hora do dia. Então eu estou colocando ele no primeiro lugar na minha vida. Eu vou ter sucesso na vida. Eu vou vencer. Porque a minha primícia, a primícia da minha alma, da minha vida, eu tenho para ele, de madrugada. Então, o Senhor está dizendo: levanta tu que dormes. Por que tu estás dormindo? Desperta. Deus tem algo para você. Mas tu já viu alguém receber nada dormindo? Quem está dormindo não vê nada, não recebe nada, não sabe de nada. Então, para tomar posse, tem que levantar, tem que
despertar e tem que se pôr de pé. Glória a Deus. O Senhor diz usando lá na libertação de Israel, em 61 de Isaías, diz assim: olha, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Temos que resplandecer, temos que nos levantar da prostração espiritual. Quer que tu queres de Deus? Ora, fala com Ele. Ele tem muito mais do que você imagina para te dar. Você que não tem, você que não quer. Você que não está querendo. Quer, mas me busca. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. E aquele que pede, recebe. Nem está buscando, nem está batendo, nem está pedindo. E quando pede errado. Por isso que não recebe. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar de vosso deleite. Alguns pedem por vaidade, alguns pedem para gastar com coisas que não têm futuro, que não glorificará a Deus. Então você está dizendo: se tu pedir, pede certo. E se tu estiveres em mim, as minhas palavras estiverem, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Voltando para um texto do livro aqui, de Pedro, a gente entende que Pedro errou, Pedro falhou. Aí a gente vê que ele reagiu de modo carnal, porque esse é um grande erro de nós somos cristãos. As pessoas vêm com ação espiritual conversar em nome do Senhor conosco e a gente age carnalmente. Então sou. Se uma autoridade te procura para te alertar, para te corrigir, para te ajudar, você deve acatar, receber, e caladinho, caladinha, porque é Deus que está usando a autoridade para te corrigir, para que você não vá para o inferno, para que você não fique no arrebatamento. Pedro, ele reagiu carnalmente, porque aqui, ó, a gente vê, aqui, ainda em Lucas, aqui, Pedro reagiu 22:50, vamos lá, 22:50, aí mesmo. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Veja bem, aqui aponta para Pedro. Foi Pedro que sacou da espada, porque Pedro, ele era guarda-costas de Jesus, ele andava armado. Era por lei permitido que todo homem nascido, todo homem da lei, né, um religioso, um líder, né, um mestre como ele era, tivesse segurança. E Pedro era esse segurança. Jesus não queria que ele andasse armado. Muitas vezes mandou que ele vendesse a espada, mas ele era carnal e continuou com a espada. Então, justamente nessa hora, e de certa forma querendo atrapalhar o andar de Deus, os projetos de Deus. E naquela hora, Pedro deu lugar à carne. O quê? Não. E pegou, sacou da espada e mandou para ele. Então, a gente vê que Jesus não queria, porque ele disse: a quem procurais? Ele disse: a Jesus de Nazaré, a Jesus. Ele disse: eu sou. O cara burro do chão, né? Caiu no chão. Muitas vezes o Senhor dizia: eu sou, e eles caíam no chão. Então, quando o Senhor diz: olha, aqui estou eu, deixe os meus, e se entregou-se. Porque o Senhor obedecia à palavra. Então a gente precisa obedecer mais à palavra. Ainda que você sofra, obedeça a palavra. Depois você vai ter autoridade para dizer para Deus: Deus, eu sofri dano, sabe por quê? Por causa do Senhor. Eu sofri isso para te glorificar. Aleluia. Deus, eu sofri dor, eu fui humilhado, desprezado, agressado, eu apanhei, Senhor, eu fui roubado, Senhor, isso, aquilo comigo. Mas eu só estou sofrendo isso por causa do Senhor. Sabe por quê? Até porque muitas vezes a gente diz isso para Deus, querendo que Deus nos dê crédito. Quando na verdade é isso que nós devemos fazer para Deus, como forma de agradecimento pelo sofrimento que Ele já teve por nós antes de eu e você nascer. Aleluia! Então a gente deve o quê? É sofrer o dano, pagar o preço, porque a gente não tem como pagar o preço da nossa salvação, o preço da nossa redenção, e o que está por vir, o que está reservado para nós. Não existe preço para pagar, porque Deus não precisa de nada. Deus é riquíssimo, tudo provém dele, Ele não precisa de nada, mas o que Ele quer é a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa sujeição, o nosso temor, o nosso respeito, a nossa
trabalho, diante da patroa, diante do patrão, diante do sacerdote, diante do mundo, aonde a gente estiver, que a gente seja um instrumento vivo de Deus, que a gente seja um testemunho vivo de Deus, para a glória e salvação daqueles que ainda não conhecem a Deus. Ó, a gente vê que Pedro reagiu carnalmente? Foi. João 18:10 mostra isso aí. Quando a gente vê aqui no 18:10 de João, ele diz aqui assim: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então, você vê. E tem mais, Pedro aqui cortou a orelha de um homem que ia ser sumo sacerdote. Estava na escola, por isso que a Bíblia relata bem quem foi que ele cortou a orelha. Ele foi de Malco. Malco era um chefe daquele ali. E ele estava sendo treinado para ser sacerdote, sumo sacerdote, assumir o colegial ali. Então, quando se corta ali, aquilo dá a impressão que quando a gente age carnalmente, a gente fere quem não deveria ferir. Ninguém deve ser ferido, mas principalmente as autoridades. Devemos ter cuidado. Muita gente está em atraso na vida, porque não respeita as autoridades eclesiásticas. Não respeita pastor, não respeita presbítero, não respeita diácono, não respeita auxiliar, não respeita dirigente, não respeita professor, não respeita aqueles que foram constituídos por Deus para lhe ensinar, para lhe guiar. Não respeita e continua no atraso de vida. Jesus volta e ele fica. Por quê? Porque ele não tem respeito pelas coisas santas de Deus. Aqueles que Deus constituiu foi para te guiar para o céu. Para o céu. Foi para te ajudar. São pessoas que estão sofrendo, passando noite sem dormir, perdendo muitas vezes até a saúde, deixando de se divertir. Sabe quando é que eu tiro férias? É um dia só, 1 de janeiro. Eu poderia sair, me divertir com a minha família. Minha filha diz: pai, vai não, pai, minha filha, eu não posso. Eu tenho que ir. Outro dia a gente vê, a gente faz, como é que a gente faz? E aí eu vou. Às vezes manda ela para ela ir com outros. Ela se divide. Cresceram assim. Tem uma pessoa que sempre criou elas, a gente banca tudo. Por causa de quê? Da igreja. Da igreja. Mas, se um dia a igreja jogar pedra em mim, eu não vou ficar com raiva da igreja. Eu vou dizer: olha o teu povo que ele está fazendo. Não é possível eu ficar com raiva? Não. Até a minha esposa. Alguém critica, chegou uma mulher para ela, para mim, e diz assim: olha, Dal, mas tua mulher diz que tu não gosta de mim. Que coisa linda. Tá estreito o negócio. Dizer que eu não gosto de tu. Eu estou aguentando tu há 22 anos, tu 8 anos. Caladinho, porque ai de mim, né? Eu não sou doido de mexer com a mulher dessa maneira. Então, vê a situação. Vê. Foi dizer, vê só. Olha, eu acho que tu vai com ele. Vê só, infeliz. Pensa que a pessoa dizer isso para um irmão, um companheiro. Diz aí. Se isso pode acontecer? Não pode. Mas por quê? Porque aqui dentro ela é uma obreira. Ela não é minha esposa. Ela é uma obreira. E eu sou um obreiro. Eu devo satisfação a ela e ela a mim. E o serviço dela aqui deve ser bem feito. E o meu também. Então, se eu errar, ela me corrige. Se ela errar, eu corrijo ela. Amorzinho, né? Olha, não vê não, senão é greve, não vê não. O quê, rapaz? O quê? Eu nem te conheço, rapaz. Tu é uma obreira, tem que ser assim. E vice-versa. Tem isso não? Filha? Tenho filha não. Tenho filha aqui não. Não. Aí quem toma conta é o presbítero. Filho de pastor, não tem isso aqui de filho de pastor não. Filho de presbítero, tem isso aqui não. É pau na canela. Tem isso não, meu irmão. Filho de dirigente, tem isso aqui não, meu irmão. Aqui não tem arrumadinho por ninguém que está errado. Está errado. A começar do pastor. Sério, pessoal? Tem que ser assim. Por quê? É melhor uma tapa para ir para o céu do que um beijo para ir para o inferno. Verdade. Tem gente que lisonjeia você. Eu gosto de você. Tu é uma bênção. Mentira.
Ensina. Fala a verdade. Fala a verdade. Olha, irmão, tu está errado. Olha, homem, tu está obreiro. Tu está andando com a perna só. Bota a outra no chão. Tu está bancando. Tu está andando no caminho errado, obreira. Irmão, jovem. Tu vai para o inferno, infeliz. Tu continua assim. Te ajeita, te conserta. Bota o pé no caminho. O teu marido não está com raiva de tu, ficou com raiva de Deus. E não vai para o céu. É assim. Essa é a realidade da nossa vida. Precisamos ser fiel. A Bíblia diz aqui que Pedro, ele foi aqui totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso ele pagou um dano muito sério. Pagou um preço muito alto, negando o Senhor. Mas o que eu acho interessante aqui, ele negou, ele praguejou, ele não deu testemunho, ele agiu carnalmente, ele se afastou, mas depois ele se arrependeu. O que é que Deus vai se agradar? Do arrependimento. O arrependimento, ele move o coração de Deus, ele gosta demais. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é de um coração quebrantado, que reconhece o seu pecado, reconhece que errou. É isso que Deus quer. Reconhece que errou. Deus não está olhando o ontem, Deus está olhando é o teu agora. Como tu estás? Estás arrependido? Se estás arrependido, Deus te perdoa. Deus te perdoa. A Bíblia diz que Davi pecou. E quando ele diz, pequei, o profeta diz, mas Deus já te perdoou. Olha para aí. Já havia acontecido um perdão no mundo espiritual, porque Deus já sabia que Davi iria se arrepender. Entende? Então, Pedro cometeu todas essas gafes, todos esses defeitos, todos esses erros, toda essa carnalidade. Mas o Senhor, quando ressuscitou, foi a primeira pessoa que ele disse, olha, diz para Pedro que eu vou ter uma conversa com ele lá. Diz para Pedro que eu quero ter uma conversa. Diz que eu vou buscar ele. Olha, Deus não desiste de você. Se ele vê que você tem o coração quebrantado. E aí diz a história que o Senhor foi atrás de covarde lá, que foram embora, que voltaram para a profissão antiga. E o Senhor chega e diz, aí, o que é que tem para eu comer aí? E aí pegaram pão, favo de mel, pegaram peixe, favo de mel, e o Senhor comeu ali, e aí o Senhor olha para a cara do que traiu ele, do que foi, né? De certa forma, né? Traiu ele, né? Também, porque negou ele. E aí, agora o Senhor olha para a cara dele, olha, vê só, Jesus, agora, ele está olhando para a tua cara. Tá? Apocalipse 1 e 13. Diz que ele passeia entre os 7 castiçais. Os 7 castiçais é as 7 igrejas. As 7 estrelas é os 7 pastores. Ele está dizendo que toda vez que essas igrejas, que simbolizam a totalidade das igrejas, elas estão tendo culto, ele está presente. E ele diz que quando ele está presente, ele fica passeando. Então nessa hora, Jesus está aqui passeando. Para outro ele está dizendo assim, está querendo adulterar, né? Para outro ele está dizendo assim, tenha temor. Para outro ele está dizendo assim, tenha vergonha na cara. Para outro ele está dizendo assim, estou querendo te abençoar, mas tu que não quer. Né? Para outro ele está dizendo assim, tu está quase indo para o inferno. Me lembro de uma história para terminar. E havia uma cruzada no interior. No interior. E 4 homens se reuniram para ir para essa cruzada. Pegaram o carro, estrada do interior, tudo escuro, só mato. E no meio do caminho, um homem, todo de branco, vestido de paletó branco, todo de branco, dá a mão para o carro. E eles veem o homem e passam direto. Lá na frente, eles não percebem o homem. Com a Bíblia, um livro, da mão, eles passam direto. E vão para o posto de gasolina. Quando estão no posto de gasolina, abastecendo o carro, conversando no carro, chega aquele homem. E aquele homem pergunta, vocês vão para a cruzada? Eles disseram, vamos. Eu posso ir com vocês? Eu só entra aí, só vai com a gente. Vai com a gente. E aí, o homem entra,
senta-se. Eram 3 homens, perdão, eu disse 4, 3 homens. Ele entra e senta. E aí ele liga o carro e vai embora. Desprezando um pouco o homem, né? E aí mais na frente, o homem olha para e diz assim: o presbítero, um diácono e um membro da igreja. O presbítero, um diácono e um membro da igreja. E ele diz para o membro: seu nome está escrito lá em cima. Oh, glória, aleluia. E olha para o diácono e diz: seu nome está quase se apagando lá em cima. E olha para o que está dirigindo, o presbítero, e diz: seu nome nunca esteve lá em cima. E sumiu. Às vezes a gente despreza coisas santas de Deus. Valorize as coisas santas de Deus. Valorize esse momento aqui, ó. Às vezes a gente vem para cá com uma pressa tão grande. Uma pressa. A gente já vem com vontade de voltar. É incrível. Voltar para onde? Para minha casa, pastor. Para fazer o quê? Para descansar, pastor. Você tem o resto da vida para descansar. Tua cama está lá te esperando. Se não dormir hoje, tu dorme amanhã. Já viu quantas vezes a gente já passou no hospital? Quem já passou noite aqui no hospital acordado? Quem já passou? Eu já passei várias noites no hospital acordado. Tomando conta da minha mãe, tomando conta de HIV. É bom? Não. Eu queria estar na minha casa, mas eu estava lá. Então eu prefiro não estar lá. Eu prefiro estar aqui. Aqui não é melhor não? Já tem até alguns dias assim: eu não vou não porque estou cansado. Eu até entendo que tem hora que o cansaço ele supera você e derruba você. Aí não tem como não. Porque ele derrubou você, você apagou. Quantas vezes eu já dormi de bota sujo, com fome, apaguei, sujo. Me acordava de madrugada e ia tomar banho, sujo, ceboso, cheirando a urubu. Porque o cansaço me venceu. Agora, eu não vou mais não porque estou cansado. Vai para a televisão, vai para o WhatsApp, né? Como coisa que se viesse para aqui ia carregar pedra na cabeça. Está doendo alguma coisa ficar aqui? Não. Tem algum espinho aí cutucando você? Não. Alguma pedra na tua cabeça que está dizendo: me ajuda, tira aqui esse peso? Tem não. Mas a gente sente um encontro de estar aqui tão grande. É uma pressa. Ah, mas estou cansado trabalhando o dia todo, pastor. Eu sei, amanhã tu vai trabalhar de novo. Depois de amanhã de novo. Então não tem como tu escapar. Aproveita esse momento que Deus está te dando. Aproveita. Ele pode ser o último da tua vida. E como tu serviu? Como é que tu vai sair daqui? Louvasse, agradecesse, adorasse o Senhor, reverenciasse Ele, aproveitasse esse momento? Ou ele jogasse fora, desperdiçasse? Então adora, porque a hora está chegando. A hora está chegando. A hora está chegando.